E aí, aproveitando, o Zachary pediu para pregar dentro do texto, e eu acho que ele fez isso de propósito, e talvez seja o texto mais difícil que tem para pregar dentro dessa carta que Tiago escreveu. Tá? Então, Tiago capítulo 1, se vocês quiserem abrir Bíblias, hoje em dia ninguém mais traz Bíblia, né? Muito difícil, mas celular, notebook, seja lá o que for. E nós vamos projetar aqui também para quem não trouxe. Tiago capítulo 5, versículo 1 a 6. O apóstolo diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bem nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós dentro desse texto, e num mundo tão marcado por dinheiro, por riqueza, por correria atrás de bens, que a gente possa parar para meditar um pouco a respeito da Tua vontade, em como a gente deve administrar os bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Peço as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Fé em ação é como eu defino o livro de Tiago. Tiago é um livro bastante prático, talvez seja o livro mais prático de todos os livros da Bíblia. E o texto que a gente vai ver hoje, ele não é diferente. Tiago, ele toca mais uma vez no assunto dinheiro. Por que eu digo mais uma vez? Porque Tiago, ele já esbarrou algumas vezes ao longo da carta nesse assunto antes, nessa questão. Como, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 1 a 9, quando ele chama a atenção da igreja para o fato de nós fazermos distinção pecaminosa e discriminatória entre pessoas ricas e pessoas pobres. Agora, a verdade é que nós temos essa tendência natural. Nós temos essa tendência natural de sermos atraídos por riquezas. Nós temos admiração por pessoas ricas, bem-sucedidas, cheirosa, bem vestida, de boa aparência. E isso é tão verdade que existem revistas que se dedicam a relatar, por exemplo, o ranking dos mais ricos do mundo. Tem revistas que se dedicam a relatar a vida das pessoas bem-sucedidas, das pessoas famosas, das pessoas... Vocês já viram o contrário disso? Já viram, por exemplo, alguma revista chamada Revista Pobres? O ranking dos mais miseráveis do mundo. Quem quer comprar uma revista dessa? A má distribuição de riquezas, ela é alvo de preocupação, tá? Então tem aqui alguns gráficos que mostram, só para a gente ter uma ideia, se a gente dividisse a população do mundo, né, metade mais rica e a metade mais pobre, cerca de 55% dos adultos pobres, eles têm apenas 1% da riqueza mundial. 45% das pessoas mais ricas do mundo têm 99% da riqueza mundial nas suas mãos. E quando a gente sobe mais no topo dessa pirâmide aí, nós vamos ver que
12% dessa população mais rica, eles têm em suas mãos 85% da riqueza. E quando chega naquela pontinha azul ali, o 1% mais rico da população mundial, eles estão com 46% da riqueza mundial nas mãos. Então, quando a gente olha essas outras duas barras aí, a barra de cá está mostrando a população mundial e a barra de lá inversamente proporcional à distribuição da riqueza no mundo. E aí, quando você vê que 1% dos mais ricos tem metade da riqueza mundial, enquanto metade da população mundial tem só 1% da riqueza, que pensamentos isso vem à nossa mente? Alguns podem falar, rapaz, que absurdo, que injustiça. Outros podem pensar assim, cadê o meu milhão? Por que isso, meu Deus? Qual seria o modelo ideal? Qual seria o modelo de Deus para as sociedades? Alguns têm pregado que o modelo ideal e o modelo que Deus coloca na Bíblia seria um modelo comunista. Eu acredito que não. Não acredito que Deus seja comunista. E também não é capitalista. Quando a gente vai no Antigo Testamento, nós vamos ver que a sociedade judaica, na sociedade judaica, aquela sociedade que Deus havia idealizado, separado aquele povo, imperava a livre iniciativa para o sustento da família. Então a produção e beneficiamento de produtos agrícolas, pastoris, a produção de bens de consumo, bem como o direito à propriedade privada, isso tudo estava previsto e era permitido dentro daquela sociedade. Mas, além disso, no Antigo Testamento trazia alguns mecanismos que procuravam diminuir essas diferenças sociais. Por exemplo, o dízimo. No dízimo foi um imposto criado, 10%, que visava atender às necessidades dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Ou seja, que no Antigo Testamento diz o seguinte: 10% a primazia, os 10% da sua produção, os 10% dos seus animais, as primícias daquilo que você... Isso deve ser levado para o templo. E esse dízimo, esse alimento, ele deve ser distribuído para os órfãos, para as viúvas, os estrangeiros, ou seja, aqueles que não tinham propriedade, não tinham terras. E os sacerdotes tinham o direito de tirar uma parte daquilo para o seu sustento também. Esse era um mecanismo que Deus criou naquela época para tentar diminuir as diferenças sociais. Um outro mecanismo que a gente vê no Antigo Testamento, eu chamo de colheita generosa. Ou seja, quando um agricultor ia colher a sua plantação, ele tinha obrigatoriamente que deixar uma borda sem colher. Além do mais, conforme ele ia colhendo aquilo que ficava para trás, ele não podia voltar para pegar. E aquilo era destinado para os mais pobres colherem e terem sustento nas suas casas. Questão dos latifúndios. No Antigo Testamento existia uma proibição do povo judeu de acumular terras. E existia também o que nós conhecemos como o ano do jubileu, que acontecia de 70 em 70 anos. Então, entre um ano de jubileu e outro, conforme as famílias iam trabalhando e de repente alguém se endividava e tinha que vender suas terras, ou, que era muito comum naquela época também, a pessoa se vendia como escravo, ou então até vendia a família como escrava, para poder trabalhar e sanar suas dívidas. No ano do jubileu, tudo era perdoado. As terras voltavam para as famílias originais, e aquelas famílias que estavam trabalhando como escravo para saldar suas dívidas, elas deveriam ser libertadas e as dívidas canceladas. Com isso, Deus procurava manter o equilíbrio, e assim era a justiça de Deus para reparar as injustiças humanas. Eu desconheço hoje no nosso planeta alguma sociedade que tenha leis ou que adotam práticas como essa.
Então, o modelo proposto por Deus não era um modelo nem capitalista e nem socialista. Era uma teocracia marcada por temor a Deus e amor ao próximo. E aí você pergunta, e funcionou? Infelizmente não. Por quê? Por culpa de Deus? Não. Por causa da dureza do coração humano, por causa da ganância, da cobiça, do amor próprio e da falta de amor a Deus e amor ao próximo. E eu creio que com isso em mente, e também tendo convivido tantos anos com seu irmão Jesus, numa família pobre, num lugarejo igualmente pobre, numa cidadezinha esquecida, lá nos fundos de Nazaré, Tiago escreve para nos advertir a respeito dos perigos, não das riquezas, mas da forma como essas riquezas são adquiridas, como elas são administradas e como elas são usadas, como elas são gastas. Então, Tiago capítulo 5, versículo 1, ele começa já de uma maneira bastante dura: ouçam vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A pergunta que fica no ar aí é: quem é rico? Nós somos ricos? Então deixa eu contar um caso de um cara que estava no clube com os amigos dele, e daqui a pouco ele viu tremer ali em cima da mesa o celular. Ele olhou no visor: querida. Ele não deu bola e continuou conversando com os amigos, mas o celular continuou vibrando ali, e ele pegou o celular e atendeu: oi, querida. E ela falou: amor, deixa eu falar rápido com você, olha, eu estou indo para o shopping, porque a moça da boutique ligou e falou que o vestido chegou, teve umas taxas de importações, tal, tudo mais, vai ficar em cerca de R$7.500, tudo bem? Ele falou: tudo bem. É do seu gosto? É do meu gosto, é porque eu escolhi. Então tá bom, pode comprar. Tá. Mais uma coisa, vindo para cá, eu passei em frente àquela concessionária Mercedes, e a linha 2022 já chegou. Aquele modelo que eu tanto queria, meu bem, tá lá. Você vai me dar de presente de aniversário? Sei. Qual é o preço? 400 mil. 400 mil é um preço bom. Não, mas é em dólar. Em dólar, querida. Tá bom, vai. Pode passar lá, escolhe a cor e faz o pedido. Ah, meu amor, juro. Só mais uma coisinha. Aquele corretor que ligou, não, lembra aquela casa que nós fomos ver na praia no ano passado? O corretor ligou, falou que o homem não vendeu a casa ainda, e que ele está apertado, ele está disposto a tirar até 150 mil do valor da casa. O que você acha, meu bem? Ele falou: vamos fechar já. Liga para ele e fala que eu fico com a casa. Ai, amor, juro, vou ligar para ele agora mesmo. Tá bom, querida, tchau. Desligou o telefone, ele olhou para o aparelho e falou: aí, galera, de quem que é esse telefone aqui, ó? Quando a gente se compara com esse público, pode ser que a gente fale: cara, eu sou pobre. Mas quando a gente se compara aos leitores originais dessa carta, quando a gente se compara aos 50% mais pobre da população mundial, nós somos riquíssimos. Talvez a gente não tenha dinheiro para comprar uma Mercedes aí de 400 mil dólares à vista, mas juntando ali o nosso dinheirinho suado, tal, não sei o que, apertando as prestações, aí a gente consegue comprar um carrinho popular, né? Quanto é? 40, 50 mil? Se bem que 40, 50 mil não é carro de popular, né? Mas que seja, se a gente tem um carrinho em casa, você já pode se considerar mais afortunado do que a maioria da população do mundo. Agora, independente de quão gorda é a nossa conta bancária, independente se nós temos pouco ou muito, essa palavra, ela deve servir de advertência para todos nós. Então não vou aqui definir quem é rico ou quem é pobre. Isso é muito relativo.
gente muito mais rica do que nós, mas em comparação a grande parte da população humana, nós aqui fazemos parte da metade mais rica da população. Versículo 2 e versículo 3. Tiago diz o seguinte: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Naquele tempo, a forma mais comum de se demonstrar riqueza não era diferente de hoje. A forma mais comum de se demonstrar riqueza era através do acúmulo e da exibição de bens. É assim que a gente faz, assim que a nossa sociedade faz ainda hoje. Só que atualmente nós temos muito mais bens para demonstrar do que naquela época. Naquela época, os bens de consumo eram muito escassos. E é interessante que Tiago ele mostra aqui pelo menos 3 tipos de bens. O primeiro que ele fala aqui, que ele se refere, é o acúmulo de alimentos. Quando ele usa aquele termo, a riqueza de vocês apodreceu, a palavra apodreceu aqui, ele é utilizada justamente para mostrar que os alimentos putrefaram. Para a gente entender isso melhor, é só a gente lembrar, por exemplo, aquela parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 12, daquele rico que estava com um problemaço. Ou seja, a lavoura dele produziu imensamente. E ele não conseguia dormir pensando, cara, o que eu vou fazer com tanto grão? Já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir para mim celeiros maiores, vou juntar aqui mais grãos e vou, guardar, e aí pronto. Aí eu vou falar para minha alma: descansa, regala-te, porque você tem muitos bens para muito tempo. Ou seja, esse acúmulo de grãos, de alimento, era uma forma de o cara falar assim: estou com dinheiro em caixa. E Tiago fala: apodreceu, mofou, carunchou, você perdeu tudo, não serve para mais nada. As suas roupas, a traça comeu. Ou seja, aquelas roupas puras, de linho fino, tecidos vindo do Oriente, com fio de ouro, seja lá com o que for, e guardado ali dentro daquele baú para uma ocasião especial, a traça comeu. O seu ouro e a sua prata enferrujaram. Aí alguém pode falar: não, peraí. Aí ele errou, porque prata e ouro não são metais ferrosos, ele não enferruja. Ele sabia disso. Pode ter certeza que ele sabia disso. Só que ele está comparando esses metais preciosos com metais, com um pedaço de ferro qualquer. Ou seja, perdeu o valor. É interessante que em algumas situações da história da humanidade, grandes riquezas e grandes fortunas, da noite para o dia, perderam completamente o valor. Em épocas de guerra, em épocas de perseguição, o cara podia ter diamantes, milhões, milhares nas mãos, não adianta, não valia absolutamente nada aquilo. Não só enferrujou, não só perdeu o valor, isso tudo que você acumulou, Tiago fala, como a ferrugem deles servirá de testemunho contra vocês. E no versículo 3 ele ainda fala o seguinte: vocês acumularam bens nesses últimos dias. Aí eu pergunto: é pecado acumular? É pecado a gente ter uma caderneta de poupança? Não, não é pecado. Então qual é o problema aqui? Deixa eu contar um outro caso, o caso do restaurante, que tinha um senhor rico. Toda quarta-feira, religiosamente, ele estava sentado naquele mesmo restaurante para comer aqueles pratos requintados, finíssimos.
Mas ele gostava muito de um pãozinho, tinha um pãozinho de ervas que os caras serviam ali, como que chama, antepáscoa, né? Antes de servir a refeição, lá como entrada. Um pãozinho lá, que aquele homem adorava aquele pãozinho. E um dia ele resolveu chamar o garçom lá e reclamou: rapaz, olha, esse pãozinho é uma delícia aqui, mas deixa eu falar uma coisa, um pãozinho só? Só um pãozinho vocês me trazem? Faz favor, da próxima vez sejam mais generosos. O garçom, tudo bem, né? A quarta-feira seguinte, os caras já prepararam uma cestinha ali com meia dúzia de pães. Colocou ali na mesa, o homem comeu. No final, quando foi pagar as contas, ele falou assim: olha, ainda é pouco. Vocês podiam ser mais generosos, aliás, afinal, pelo preço que se paga aqui, né? Tá bom. O garçom foi conversar com o gerente. O gerente falou: faz o que ele está pedindo. Põe uma cesta mais generosa de pães para ele. Na outra quarta-feira, mais pães. E o homem, ainda não contente, pediu mais. E os caras: rapaz, vamos encher um balaio, um caçoar cheio de pão para esse cabra aqui, para ele não reclamar mais. Quando pensa que não, o homem reclamou, não se deu por satisfeito. Aí o gerente falou: já sei o que eu vou fazer. Ligou para a padaria lá que fornecia os pães, explicou a situação e o padeiro falou: pode deixar que eu já sei o que eu vou fazer. Na semana seguinte, na quarta-feira de manhã, encostou o caminhão da padaria. Rapaz, o pão tinha 2 metros de comprimento, 1,20 metro de largura, 80 centímetros de diâmetro. São 4 cabras para descer o pão. A hora que o homem chegou, sentou, eles trouxeram aquele pão, colocaram aquele pão do lado da mesa do homem e ficaram esperando para saber se o homem ia reclamar ou não. O homem olhou para aquele pão e fez: um pãozinho só. Esse é o problema. O problema justamente está aí. O rico é esse cara que Tiago está se referindo aqui, é aquele cara que ele nunca se satisfaz. Ele quer sempre mais, mais e mais. John Rockefeller é tido como, ele foi o primeiro bilionário da história e até hoje ele é tido como o homem mais rico de todos os tempos. Embora algumas grandes fortunas do mundo hoje superem a fortuna dele, mas relativamente, comparando o PIB norte-americano daquela época do PIB americano de hoje, a fortuna desse cara era maior do que a fortuna do Jeff Bezos, por exemplo. E uma vez, um repórter perguntou para ele: seu Rockefeller, quanto mais o senhor precisa para ficar satisfeito? E a resposta dele foi essa daí: só mais um pouquinho. Não tem fim. Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5, Deus diz o seguinte: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará o céu como águia. Ou seja, a pessoa que ela está focada só naquilo, só no dinheiro, só na riqueza, só na fortuna, é como se você estivesse focando ali aquela riqueza nas asas de uma águia, e ele vai começar a subir, vai começar a subir, vai subir, vai subir. Daqui a pouco você está olhando ali e você perdeu completamente a noção de tudo. Há um Deus Criador que exige a nossa atenção, a nossa adoração, porque como nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós e qual é a melhor forma da gente viver. Só que existem outros deuses nesse mundo que chamam muito mais a nossa atenção. E um desses deuses, o principal desses deuses, ele tem um nome. Na Bíblia ele chama-se Mamon. Esse Deus chamado Mamon, ele promete glória, fama, riqueza, prazer, poder, uma vida de deleites, uma vida de felicidade. É isso que eu quero. Mas é interessante que as principais marcas de adoração a esse Deus
são duas completamente opostas. A primeira marca de um adorador é um avarento, alguém como aquele sujeito ali. Ele tem muito e não gasta absolutamente nada. E a outra forma de adoração é justamente o oposto, é a opulência, o exibicionismo, a ênfase exagerada na estética, na vaidade, na futilidade, demonstração de riqueza. Gente, toda riqueza desse mundo um dia será destruída. Tudo que está nesse mundo, inclusive a riqueza, toda a riqueza desse mundo vai ser destruída. E o que Tiago está alertando aos adoradores de Mamon é justamente o seguinte: vocês que acumularam bens nesses últimos dias, chorem e lamentem, porque vocês serão destruídos com o seu Deus. Agora, nesse caso aqui, existem alguns agravantes no caso desses ricos que Tiago está se referindo. O primeiro agravante é a forma como essa riqueza foi adquirida. Olha o versículo 4. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É interessante que tem um caso paralelo, muito parecido no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 13, do versículo 13 até o versículo 16, Isaías descreve o seguinte: o Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Ou seja, Deus está se levantando e Ele vai entrar em confronto com aquela liderança, com as autoridades do povo judeu. E Deus diz o seguinte: vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. O que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com os passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. É interessante que os homens roubavam dos trabalhadores para suas famílias, e as mulheres exibiam toda aquela opulência. E Deus está falando: o juízo vai vir tanto para eles quanto para elas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiras e o chale. Rapaz, isso é típico de mulher, é coisa que não acaba mais. E aí Deus fala o seguinte: em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cinto, cortas. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada ela se assentará no chão. O povo judeu estava prestes a cair. Por causa do quê? Da idolatria. Mas não é idolatria religiosa, é de idolatria desse Deus chamado Mamon. Diferente do que aconteceu com Israel. Eles estavam roubando o salário dos trabalhadores e vivendo regaladamente às custas da miséria deles. Exibiam toda a sua futilidade, toda a sua vaidade, e Isaías está avisando aqui: vocês estão lascados. Isso aconteceu 750 anos antes de Cristo, e aí agora
Isso estava prestes a se repetir, e agora era Tiago quem está avisando: ricos, vocês estão lascados. Interessante que muito tempo antes, em Deuteronômio, capítulo 24, Deus já prevendo e tentando sanar esse mal, Ele já tinha dado a seguinte lei: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e ele depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Ou seja, já existia essa lei, já existia esse aviso para Israel. Na nossa lei, no nosso Código Penal, também tem algo parecido, que prevê multa e prisão para o empregador que segura ou detém o salário ou parte do salário dos seus funcionários. Agora eu imagino que poucos aqui têm funcionários e trabalhadores ao seu serviço. Acredito que a maioria aqui está na posição de empregado, de assalariado, e não de empregador. Aí você diz: então isso aí não é comigo. Em partes. Por que eu digo em partes? Porque embora o texto esteja falando para o empregador que está retendo o salário dos seus funcionários, ele traz um princípio aqui, que é o princípio da obtenção de riqueza de forma fraudulenta. No caso de um funcionário, seja público ou seja privado, você pode estar roubando o seu empregador. Como? Não cumprindo o trabalho pela qual você foi contratado, ou não fazendo com excelência aquilo que você deveria estar fazendo, gastando tempo com outras coisas que não é aquilo para qual você está sendo pago para fazer, conversando, fofocando da vida dos outros, gastando mais tempo no cafezinho do que é necessário, ou no banheiro, ou nas voltinhas que dá para sair, arrumando atestado falso do médico para faltar no serviço, gastando muito tempo, eu acho que isso é o mais comum hoje em dia, no celular, com Facebook, com Instagram, com rede social, com isso, com aquilo, em vez de estar fazendo o seu trabalho. Então, preste atenção, a obtenção de dinheiro de forma fraudulenta, seja roubando o seu empregado, ou seja roubando o seu empregador, é pecado da mesma forma. Se você é empregador, pague o que é justo. Se você é empregado, cumpra o seu dever, faça jus ao seu salário. E o segundo agravante que Tiago escreve aqui para esses ricos aqui, era a forma como eles gastavam essa riqueza mal adquirida. Versículo 5: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Pense, viver luxuosamente, desfrutar de prazer, comer bem, esse não é o objetivo de todo mundo? Quantas vezes a gente não vê figuras como essa daqui? Cadê Zana? Essa daqui. A gente vê isso e fala assim: cara, isso que é vida, não é? Isso que é vida, é isso que todo mundo almeja, é isso que todo mundo quer. Essa aí é aquela classe lá em cima, lá, sabe? É lá que eu quero chegar. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25, Salomão ele escreve o seguinte: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? É interessante que Salomão ele escreve isso mais de uma vez. Se não me engano, 3 ou 4 vezes ele escreve isso dentro do livro de Eclesiastes. E muita gente fala assim: cara, mas se ele escreveu isso daqui, isso aqui é lícito. Sim. Só que o livro de Eclesiastes ele foi escrito para mostrar que
debaixo do sol, ou seja, a análise que ele faz dessa vida, dos prazeres dessa vida, das injustiças dessa vida, tudo isso não passa de vaidade, é vão, é vazio, é oco. A conclusão que ele chega de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, de todos os bens que ele desfrutou, ele fala, chega no fim da vida dele e ele fala assim, cara, não valeu a pena. De novo, a obtenção da riqueza não é um mal em si. O problema está em como você adquire essas riquezas, como que você administra essa riqueza e como você gasta essas riquezas. Então o agravante aqui que Tiago está escrevendo é que, além deles adquirirem a riqueza de forma fraudulenta, às custas da miséria do povo, eles gastavam apenas com os seus deleites e os seus prazeres. E enquanto eles desfrutavam dessa vida boa, olha o versículo 6: vocês têm condenado e matado o justo sem que eles ofereçam resistência. Vocês têm condenado e matado o justo. Como que eles faziam isso? Fala para mim. Como que eles estavam matando aquelas famílias? De fome. Pense numa covardia. Pense numa crueldade. Desfrutando deleites e prazeres, e aquelas famílias estavam morrendo de fome. Condenando e matando o justo, e eles não tinham para quem reclamar, eles não tinham para quem recorrer, apenas para Deus. E por isso que Deus fala lá em Deuteronômio, eles vão interceder para mim, eu vou ouvir a oração deles. E vocês, a pergunta que eu faço é, quem é o miserável nessa história? Deus é contra a riqueza? Mais uma vez, não. Vários personagens bíblicos foram homens ricos, homens bem-sucedidos. Salomão, que eu já citei aqui, foi o mais rico de todos eles. E olha que interessante que Salomão escreve lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas, elas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 14, 23, todo trabalho árduo é proveitoso, mas o mero falar leva à pobreza. Então, tanto no livro de Provérbios, quanto no livro de Eclesiastes, nós vamos ver, em Provérbios principalmente, várias citações e orientações para se viver com sabedoria, e várias dessas situações dizem a respeito de como nós devemos trabalhar, nos empenhar, como nós devemos administrar os nossos bens, a nossa riqueza, sempre usando a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É esse versículo que rege todo o livro de Provérbios. E em Eclesiastes ele vai tratar muito a respeito também de riquezas, mas ele sempre vai chamar nossa atenção para preste atenção para a futilidade desse mundo. Não se deixe levar. Percebe que é muito perigoso. Então, o problema não é o dinheiro. O problema, como Paulo fala lá em 1 Timóteo, é o que? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Ou seja, o foco estava aqui no dinheiro. A fé foi deixada de lado. E se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Interessante que lá em Campinas, nossa igreja tinha uma contadora, e uma vez ela estava falando que chegou no escritório de contabilidade dela, acho que era o cliente mais rico que tinha, né? Na época, quando o Collor tinha aberto a importação de veículos, o cara tinha carro mais caro, um carrão importado. E uma vez ele chegou no escritório dela e levou lá os documentos, notas, etc, e ela notou que ele continuou, né? Começou a demorar mais do que o costume, e ficou ali conversando com ela, então ela resolveu dar atenção, para saber o que... E aquele homem começou a conversar, ele começou a se abrir, e daqui a pouco ele estava chorando, ele chorava que nem uma criança.
E ele falou para ela: todo mundo vê o quanto eu sou rico, mas ninguém vê a miséria que é a minha vida. E eu acho que é isso que Paulo está falando. Agora, uma vez que Deus tem nos abençoado com recursos desse mundo, a pergunta é: o que nós fazemos com esses recursos? Como que nós gastamos? Como que nós utilizamos esses recursos? Então, lembrando de novo lá do caso do rico insensato, lá da parábola de Lucas capítulo 12, tá? Depois que ele está com aquele problemão danado do que fazer com toda a riqueza dele, que ele colheu, né? E ele está pensando só nele. Minha alma, meu deleite, meus prazeres, meus bens, meus grãos, meus celeiros, meus. E aí ele faz uma proposta para si mesmo: regala-te, aproveita a vida, você merece. Só que a resposta de Deus é: negão, essa noite vão puxar sua ficha, rapaz. E aí? Isso tudo que você tem acumulado vai ser para quem? Em contrapartida, são muitos os textos bíblicos que nos incentivam a sermos generosos. Eu separei alguns. Provérbios 22:9: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 11:25: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 19:17: quem trabalha bem, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Provérbios 21:13: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Deuteronômio 15:10 e 11: dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará. Em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer, sempre haverá pobres na terra. Olha o que Deus está falando. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Lucas 6:35 e 36: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. E então a recompensa que terão será grande, e vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Atos capítulo 20, 35, Paulo diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo dizendo para o seu discípulo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para essa era e a que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. E terminando em Tiago, no comecinho de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17, Tiago fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e você disser: vá em paz, aqueça-te, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé em ação é como eu defino essa carta. Fé refletida, fé correspondida, fé demonstrada naquilo que a gente faz. Se eu digo que eu creio em Deus e que é Ele quem garante o meu sustento, é Ele quem supre as minhas necessidades, e que Ele é um Deus gracioso, um Deus generoso, um Deus misericordioso, e que esse Deus gracioso, supridor, sustentador, misericordioso, está dizendo para nós sermos generosos,
com os mais carentes. Então a minha fé tem que ser demonstrada através das minhas obras. É para isso que ele está chamando a nossa atenção. Se as riquezas depositadas em nossas mãos forem somente para o nosso deleite egoísta, ela não passará disso, apenas um deleite egoísta e mais nada. E quando Deus pedir a nossa alma, vou puxar sua ficha hoje. O que será? E eu termino citando um escritor que viveu no final do século XIX, começo do século XX, chamado Albert Pine. Ele diz o seguinte: o que fazemos por nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros permanece e é imortal. Pode ser que você não tenha prestado atenção em nada do que eu falei na mensagem inteira, mas guarda isso. Aquilo que você faz por você mesmo vai morrer com você. Se você investir a sua vida na vida dos outros, quando você se for, isso permanecerá. Não morrerá nunca, jamais. Vamos orar. Pai bondoso, eu te dou graça, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente merece. E ao mesmo tempo, Pai, eu quero pedir perdão, porque muitas vezes a gente deixa de olhar a necessidade do irmão, quando a gente vê aquilo que a gente chama de nossas necessidades. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja, através da Tua Palavra, nos trazendo um santo incômodo no coração, para que a gente atenda aqueles que mais necessitam, como o Senhor deseja, mostrando misericórdia, mostrando generosidade, mostrando amor ao próximo, demonstrando a nossa fé através das nossas obras e nossas ações. Nos abençoe, eu peço, em nome de Jesus. Amém.